Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras. Assim como igual ao Paulo, só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Olá, muito boa tarde. Será que é uma boa tarde para todos? Ou o torcedor gremista ainda não dormiu depois daquele tsunami que aconteceu ontem à noite no Maracanã? Olha, lembrei muito de um querido e saudoso amigo, de uma expressão que ele usava. O Darcy Filho está aqui do meu lado, assim como o Pedro Oliveira, o Thiago Rocha e o Diogo Rossi. Diogo Rossi que... Poxa vida, nem 12 horas estava no ar lá no Rio de Janeiro. Não dormiu, né? Aqui é trabalho. Não dormiu. Saiu do Maracanã. Não. Que horas saísse do Maracanã? 1h42. Aliás, quero te cumprimentar. Ouvi já na madrugada, na coletiva do Renato, uma pergunta que tu fizesse. E foi a pergunta mais direta de todos os repórteres feita, tá? E que o Renato mais tempo teve que pensar para dar a resposta. Exatamente. Parou, pessoal. E eu gosto muito disso. A pergunta não é uma tese para fazer a pergunta. Claro. Quanto mais sucinta e mais direta, melhor. Mais difícil fica o entrevistado. Para responder. Já que estamos em época de cumprimento, eu quero cumprimentar o Thiago, que apresentou o programa ontem e foi anteontem. Muito melhor. Já que tu tá muito melhor. Antes de ontem. Eu não vi ontem. Foi muito melhor do que o Diogo Rossi. Foi muito melhor. E muito mais ainda do que tu. Claro, mas isso aí não está nem Se vira um pouquinho o microfone que está virando para dentro aí, vai abafar um pouco o teu som. Mas, Darcy, eu dizia que ontem, quando saiu o pênalti, eu me lembrei de uma expressão que um querido e saudoso amigo nosso, Antônio Augusto, usava. Virou um caminhão de melancia. Porque só quem um dia viu um caminhão de melancia virado para ver como é que fica aquilo esparramado, aquele, sabe? Para conseguir fazer essa ligação da expressão que usava o Totonho para o que nós vimos ontem. E em 15 minutos o Grêmio tomou 3 gols. Foi. Desconcentra no fim do primeiro tempo e entra desconcentrado no início do segundo tempo. É um jogo que foi exatamente ao contrário daquilo que a gente previa. E eu digo isso porque todo mundo sabia de que o Flamengo é um time muito mais forte nos 45 minutos iniciais. E foi justamente nos 40, porque onde foi quando saiu o primeiro gol do Flamengo, o gol do Bruno Henrique. Até ali o Grêmio conseguia jogar de igual para igual com o Flamengo. Nos primeiros 45 minutos. Mas por quê? O Flamengo estava se poupando nos primeiros 45? Não, porque o Grêmio tem que fazer um esforço hercúleo para ficar no nível do Flamengo, para aguentar 41 minutos. A maneira que o Grêmio se propôs a fazer a partida, que era a marcação individual, por encaixe, cada jogador marcando os atletas do Flamengo, tinha um limite. Tinha um limite. E foi até o limite onde o Grêmio aguentou, que foi os 40 minutos do primeiro tempo. A partir dos 40 minutos do primeiro tempo, onde o Grêmio sofre o gol, na bola enforcada do Michel, onde o Maicon perde a bola, o Michel depois não consegue sequer acompanhar o Bruno Henrique, ali vai tudo pro saco. Vai tudo pro saco. Que fica mais ou menos... O jogo de ontem só foi o desaguadouro de uma série de questões que nós tratamos invariavelmente sobre o Grêmio. Por exemplo, esse passe mal dado. Ali já não tinha força mais o jogador para fazer a jogada. Ele já fazia mal, pensava, mas não executava, o outro não chegava. Porque o Grêmio não teve em nenhum momento do jogo, os atletas do Grêmio, em nenhum momento do jogo, dividiram uma bola com os jogadores do Flamengo em todo o jogo. Eles chegavam sempre depois do lance. Isso é uma coisa impressionante. Impressionante isso. Sempre atrasado. Essa disposição com que os jogadores do Flamengo vão em cada jogada e antevendo, parece que antevendo. Mas isso tem condição física para fazer, né, Rogério? Sem Os dúvida. caras têm condição. O Paulo Miranda saiu do jogo dizendo o seguinte: eu entendia, e eram poucas as pessoas que entendiam que ele tinha que jogar de lateral direito. Eu mantinha essa posição.
Ele disse que já sabia desde logo depois do jogo daqui, mas ele nunca mais jogou de lateral direito. Como é que vai jogar? Claro que ele não sabia. Ele fez a declaração de ontem para salvar a pele do Renato. Fez uma improvisação. Mas era a única alternativa que tinha era ele jogar. Aí o Renato escalou mal o time. Pô, aí você olha para o departamento. Pô, eu estou dando uma sugestão. Aliás, o presidente do Grêmio disse, quando soube da recuperação dos jogadores, disse aqui que o departamento médico do Grêmio precisa fazer um curso com o Flamengo e tal. Porque eles já visitaram até o... Mas não adianta dizer, presidente, não adianta. O presidente Fábio Koff prometeu para o Saúl um centro médico. O presidente do Grêmio... Até hoje não saiu. O Romildo prometeu um centro médico. E o Saúl acredita nesse conta carochinha e fica fazendo a defesa. Não dá, velho. Voltando a essa questão da improvisação, eu era contra essa improvisação. Por Sim. pior que estivessem o Galhardo e o Léo Moura, eu preferia muito mais, falei aqui no programa, que a improvisação fosse para frente, com o objetivo de fazer, né? Não só com o objetivo de se defender. Porque não adianta. Um time que tem essa movimentação como o Flamengo, se tu ficar marcando individualmente, querer espelhar uma marcação, vai ter uma hora que vai acontecer o que aconteceu. Um lance liquida com tudo. Tu bagunça todo o time, porque então, é uma circulação tremenda ali na parte final. O Grêmio falhou nos 5 gols. 5 gols houve falha. Os 5 houve falha. Ah, mas tudo bem, mas são falhas que são provocadas. Por quê? Como é que o Everton Ribeiro toma aquela bola do Maicon? Porque ele está em cima do Maicon. O Maicon tenta fazer um giro, tá? E o Everton Ribeiro toma o porco dele. O que prova a falta de condição é que o Maicon perdeu um gol que não pode perder. Sim. O goleiro caído, o cara do lado dele, porque ele não tinha força para fazer a jogada. E não por tinha mais força. E por mais que digam, mas o Felipe Luiz chegou inteiro na bola, o Felipe Luiz estava ali para fazer o papel dele, que era chegar inteiro na bola. Quem não chega inteiro é o Maicon. Só para concluir, os médicos do Flamengo recuperaram 4 jogadores. Cada qual numa situação mais difícil do que o outro. Perfeito. Eu sugeri hoje, pegue o currículo desse médico do esporte do Grêmio lá, como é que é o nome dele, que é o médico do esporte que tem lá no Grêmio? O Rabaldo. Tem o doutor Paulo Rabaldo, não é o Márcio médico do Dornelles. esporte. Esse aí que se apresenta como médico do esporte. Pega o currículo dele e compara com o doutor Tanuro do Flamengo e vai ver, aí fica sabendo o que as coisas acontecem. Por muito tempo, o médico do Flamengo era o médico da seleção brasileira, né? E esse aí também é. Sim, o Runco. Mas ontem depois que estava, eu acho que 3-0 ou 4-0, nas redes sociais, né, eu recebi uma provocação muito bem humorada, né? Porque eu sempre disse e sou adepto da teoria da conspiração. Né? Aí recebi uma frase assim, foi do terceiro ou do quarto gol, o Diogo? Foi do pênalti. Foi do terceiro gol. Então é tu o autor da frase? Eu. Agora eu acredito na conspiração. E ele acertou, sabe por quê? Porque houve uma conspiração. Só quem conspirou contra o Grêmio, foi o próprio Grêmio. A conspiração de ontem foi o próprio Grêmio com as escolhas feitas pelo Renato, não é? Poxa, é difícil a gente criticar um jogador que foi improvisado, né? Como o caso do Paulo Miranda. Mas no primeiro lance, como zagueiro, ele e o Bruno Henrique, ele deixa o Bruno Henrique fazer a antecipação e cabecear uma bola que passou a centímetros da trave. No primeiro gol do Flamengo... E ali não estava de lateral, ele estava posicionado como zagueiro. No primeiro gol do Flamengo, o Bruno Henrique, ele tem a bola no meio, um pouquinho antes da entrada da área, ele dá num ponto futuro pro Gabigol, e ele se desloca para a esquerda dele e ninguém acompanha ele. Ninguém. Ele entra sozinho. O Bruno Henrique chuta cruzado, o Paulo Vitor defende, ele pega o rebote. Ninguém acompanha. Eles foram todos no Gabigol, esqueceram de que tinha um cara. O mais perto era o Mateuzinho. Aliás, o Paulo Vitor merece um capítulo à parte, né? Bom, mas aí nem adianta, né? Mas eu vou dizer uma coisa. Os 4 jogos que o Grêmio teve nessa Taça Libertadores da América com os adversários mais fortes, os 4 jogos o Paulo Vitor falhou. Ele falha contra o Palmeiras no jogo aqui da Arena. Mas desse tu não espera nada. Falha no jogo lá do Pacaembu, falha aqui na Arena e falhou no Maracanã. Mas como ex-goleiro, Rogério, como ex-goleiro, conhecido nas hostes como Manguita Fenômeno, quando chegou esse rapaz aqui, eu disse, não pode ser, não pode jogar no Grêmio. Não pode. Mas eu disse quando ele chegou. Aliás, eu disse que esses 4 que estão aqui são todos iguais. Quando ele chegou, ele não pode jogar, não pode. Eu penso que agora é o momento, porque o outro também, para mim, não... Claro, nós vimos naquele... Agora é o momento pro menino, goleiro que faz aquele lance que ele fez contra o Fluminense.
Lembra? Que Júlio foi o César. lance dele no final do primeiro tempo que botou o Fluminense no jogo de novo. Como é o nome dele? Júlio César. Júlio César. Esse é jogador lá do Rio de Janeiro que não serviu para o Rio de Janeiro, aí nós vamos pegar aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Agora é hora tem do que botar o Felipe Felipe. jogar. Vamos, bota aí. Deixa jogar o moleque. Mas vem cá, eu não prestei atenção. Que dia foi? Segunda de manhã, domingo de manhã, o Renato foi jogar futebol na praia? Foi, porque eles tinham vindo, não foi isso? Que daí teve o atraso do voo. Do voo, não teve voo fretado. Teve voo fretado, Teve. volta de Fortaleza, daí atrasou. Deu um problema no avião, lá num caminhão, bateu no avião, não sei o quê. Aí domingo foi folga e o Renato foi jogar Aí futebol. eles saíram correndo para se recuperar. Jogaram ontem, tomaram 5, aí ficaram se recuperando no Rio de Janeiro hoje de manhã para vir agora de tarde. Ou teve futebol aí hoje de manhã? Não, acho que hoje de manhã voltaram e ficam agora para treinar Não, só eles amanhã. vão sair de tarde do Rio de Janeiro. O Grêmio ainda está no Rio de Janeiro. O João Paulo Fontoura tinha me dito que saiu na madrugada, então mudaram a programação. Não, é que teve gente que ficou, por Não, exemplo, perfeito. o Galhardo não ia jogar, ficou pelo Rio de Janeiro. É, O o Galhardo Léo não volta. Moura ficou no Rio de Janeiro também. O Renato provavelmente deve ficar no janeiro e deve voltar hoje à tarde. Então, meio que se dividiu por A aí. informação que eu peguei é que o Grêmio, ainda agora, ao meio-dia, estava no hotel e não tinha deixado o hotel. Então é isso aí, Bom. então volta amanhã de tarde. Escuta, Alterou a a questão principal é o seguinte, o Grêmio vem perdendo velocidade, e não é de agora, velocidade de execução. Pode ter velocidade final no sprint do Everton, eventualmente do Alisson, mas eu batia muito nessa tecla aqui, que eu entendia que o Grêmio tinha, por isso que eu falava, começar o jogo com o PP, fazer um ataque também móvel, a exemplo do que tem o ataque do Flamengo, não bota um centroavante de referência lá, porque, com todo respeito ao profissional que é o André, ele não dá a resposta. Então bota um ataque que se movimente, que pelo menos tenta, e que dê velocidade às costas dos laterais do Flamengo. Né? Agora, o Renato, por mais que ele tenha dito que não é terra arrasada, ok, tudo bem, apesar de ser vergonhoso tomar 5-0, numa decisão, ou seja, mostra que o time se atrapalhou, se perturbou. O que o Renato vai fazer agora para recuperar, e o objetivo é pelo menos pegar uma vaga de Libertadores? Aí. Muito difícil. O Wagner Martins, que é o repórter da televisão, ele estava mais próximo do que vocês. Da Fox? Isso. Ele disse que os jogadores do Grêmio pediam dos jogadores do Flamengo não fazerem mais gol no Grêmio. Tirar o pé. E o Alisson confirmou na Zona Mista que pediu pro Everton fazer Ribeiro graça, né? para não fazerem graça. Não fazer graça, não chegou a ser... Complementando o Wagner Martins. Não, ele disse para não fazer gol. Sim, complementando, o Wagner Martins ainda disse na transmissão que o Everton Ribeiro e o Felipe Luiz se reuniram e os dois não quiseram. Não queriam tirar o pé. É que ficou isso, mas depois foi o que o Alisson falou, não foi isso, o Diogo? O Alisson disse que chegou para o Everton Ribeiro. Para que jogassem, mas não fizessem eles graça. foram companheiros, né? Jogaram juntos no Cruzeiro. E que aí quando estava já 4-0, não foi isso? Isso. 4-0, ele chegou no Everton e disse, olha aqui, vocês só não vão fazer gracinha. Para ninguém perder a cabeça. Não façam gracinha. O Wagner Martins interpretou como se tivesse o Alisson pedido para para diminuir o ritmo e tal. Não, mas ele chegou e disse... E realmente, o Flamengo não fez gracinha. Né? O Grêmio é que fez gracinha, porque o 5º gol do Flamengo só faltaram pegar uma graxinha mesmo. O zagueiro lá, o Rodrigo Caio, e levarem o Rodrigo Caio em direção à bola, né? Porque... Não, o gol do Rodrigo Caio, eu até disse na transmissão da Rádio Grenal, é o gol do tanto faz como tanto fez. Porque ninguém estava marcando, ninguém estava prestando atenção em nada. Aquilo ali é gol que tu faz numa pelada de amigo, assim, bota a bola no primeiro pau, o zagueiro vem, dá uma casquinha e deu. É muito ruim. Eu achei uma falta de respeito com o torcedor do Grêmio depois do segundo gol, Rogério, especialmente. Não, no terceiro gol. O terceiro gol ainda é o pênalti do Jeromel, que eu... Mas falta de respeito por quê? Que eu entendo que não é pênalti, né? O time abandonou o jogo, né? Exatamente. Do quê? O time abandonou o jogo. Pois é, mas aí... Abandonou. Mas por mais... Assim, ó, Rogério, tu toma 6 então, não toma mais do que os 5, mas tenta. Não. Simplesmente abandonou. Mas o Grêmio se encolheu. Não. Nós Por isso que eu entendo como falta de respeito. Aí vem o meu questionamento, e que
Me preocupa isso quando um time tem essa postura. O Grêmio ontem, quando depois tomou o segundo, terceiro gol, tá, ele teve essa postura. Na decisão do Mundial lá, foi a mesma coisa. Mas ficou menos feio, né, na decisão do Mundial, pelo menos. Mas o Grêmio não quis jogar também. Mas era melhor não jogar e não passar vergonha ou passar a vergonha que passou ontem? Pois é, mas eu digo assim, não passou lá também porque o Real... Claro, claro, com O Real certeza. também não estava sem a mínima vontade de jogar. Nenhuma vontade. Deixou aí, fez, sentiu que o Grêmio não queria jogar. E como é que pode isso? Como é que pode ter esse tipo de atitude? Eu falava agora com o Paulo Brito na passagem do RDC Esportes aqui para o Virando Jogo. E se a gente começar a olhar alguns jogos do Grêmio, o Grêmio já teve essa atitude antes. Nós falamos aqui. Pega o Atlético Paranaense. Qual foi a atitude do Grêmio contra o Atlético Paranaense? O Renato, a maior falácia do Renato é dizer que o Grêmio joga em casa e fora do mesmo jeito. Não, e ontem principalmente não. Olhando, teve uma alteração. O Renato não foi dar instrução para o cara que entrou. Lembra? Quem foi dar instrução foi o Alexandre Mendes. Isso aí é a maior prova de que o cara estava derrotado. No lado contrário também chama atenção, porque o Flamengo está ganhando de 5-0 e o Jorge Jesus completamente, não queria usar essa palavra, mas completamente maluco na beira do campo. Aliás, instruindo seus jogadores, o time está ganhando de 5-0. Aliás, que na coletiva teve muito equilíbrio. Claro, ele se manteve uma postura. Ele que outro dia eu critiquei, porque ele foi para uma... ele criticou o árbitro e VAR, e disse que ninguém era despreparado, esculhambou todo mundo. E eu disse que qualquer brasileiro que saia daqui, que vá para qualquer país e faça qualquer pronunciamento como o dele contra a instituição ou contra pessoas no futebol, é punido na hora. Ele chegou aqui, disse aquele monte de barbaridade, ficou por isso mesmo. Para mim, ele se redimiu ontem quando teve uma postura digna. Ele não tocou flauta. Foi pior. O Renato ficou muito mais vergonhoso do que se ele tivesse gozado. O que eu digo que é muito ruim quando acontece esse tipo de atitude é a gente começar a particularizar nesse ou naquele jogador, porque todos foram mal. O coletivo do Grêmio foi mal. Todos foram mal. É aquela velha expressão do Cuca quando ele deixou o São Paulo, a primeira vez. Que ele disse, se 2 ou 3 jogadores não estão bem, problema dos jogadores. Se 7, 8 não estão bem, problema do treinador. Que me parece foi o caso do Grêmio ontem. Mas não tem como a gente não fazer algumas observações pontuais. Por exemplo, eu tenho observado de outros jogos já, que o Matheus Henrique parece que ele ganhou corpo da cintura para baixo e ele perde um pouco da mobilidade que ele tinha, inclusive da velocidade. Não sei se essa é uma observação só minha, mas até no jeito de caminhar do Matheus me parece diferente. Eu gostei dos primeiros minutos do Matheus Henrique ali, dos primeiros 40 do Grêmio que deu para acompanhar assim na partida. Eu vi que teve uma boa movimentação. Porque era o único também no meio campo, né? Não, era o único. Porque jogou sozinho, né? Porque o Maicon estava se arrastando em campo desde o início. Parecia que estava se poupando. Tá? E o Michel estava com dificuldade de acertar um passe de 5 metros. Não conseguiu. Ontem o Grêmio não tem como pensar alguém que tenha feito alguma partida no mínimo razoável, né? O Grêmio, no completo geral, foi um marasmo e o 5-0 foi Eu quero dizer o seguinte, eu escalaria o mesmo time que o Renato escalou ontem sem o André. Eu também. Sem o André. Com qualquer um. Comigo, contigo, com qualquer um. Tardelli, qualquer um. Eu Agora, só não... E é tão verdade isso, que ele não vai escalar o André domingo aqui. E nem pode, né? Também está suspenso. Porque não pode... Bora, Ele vai manter o Paulo. Tomou terceiro. É o próximo no jogo não tomou? Ah, não tomou. então vai escalar. Tá. Então se não está suspenso, vai escalar. Está disponível. Não, E ele vai manter o Paulo Miranda na lateral direita? Não, acho que não. Mas ele falou que se colocasse alguém improvisado por lá ia demitir os laterais, né? Demitiu o Léo Moura, demitiu o Galhardo e botou o Paulo Miranda no Ele jogo do disse que se Flamengo. improvisasse tinha que mandar os laterais dele embora. Não ontem, né? Faz tempo já que ele disse. Mas qual é a diferença? Do ontem para o há mais tempo? Não, tem que mandar. Especialmente o Léo Moura. E o Galhardo, tem que mandar. O Léo Moura tem uma entrevista muito parecida com a do Duda Crefe. Genial. Só uma coisa genial, assim, sabe? A entrevista do Duda O Enderson Moreira fez escola. Tomar 5 não é problema. Olha aqui, o Tomar Humberto, 5 é natural. o Humberto Claudino, pelo Facebook, está dizendo isso aqui. Ó. E nós, gremistas, temos que aturar o vice de futebol dizendo: foi uma derrota cachapante, mas nenhum absurdo. Foi, de certa forma, normal.
Né? Nem Do ele André esperávamos mais realmente, mas não acho que esteja mal. Paulo Vitor também está bem. Né? Aqui o Humberto Claudino reproduzindo a manifestação do Duda Crefeld. O que mais chama atenção é que o Duda Crefeld ele é perguntado sobre a cobrança em cima do Renato Portaluppi. E ele diz que não é a primeira vez que ele diz e isso. o Renato são amigos, eles conversam como amigos. Não é a primeira vez que ele diz isso, já isso faz não tempo. existe. E eu digo o seguinte, não é só o Duda que não cobra o Renato. Ninguém cobra o Renato. Nem quem teve antes, nem quem está e nem quem virá. Não cobram do Renato. Não cobram. Agora, vou dizer o seguinte, não cobram, concordo plenamente. Agora, se tem uma coisa que decepciona também, é o fato de que termina uma jornada como a de ontem, o Grêmio toma 5-0, a maior goleada da história de uma semifinal de Libertadores, e o presidente do clube, cantado em verso e prosa por todos como o melhor, né, da história do Grêmio, ao lado do presidente Fábio Koff, ele não fala, ele não abre a boca para falar. Ele não vai aos microfones, não dá qualquer tipo de explicação. Presidente, o senhor está perto aí de concorrer de novo para uma reeleição. Certamente ele vai ser aclamado pela torcida do Grêmio mais 3 anos e não aparece para dar uma explicação. O Grêmio tomou 5 do Flamengo. A não ser, claro, que o senhor concorde com o que Duda Crefeld disse. Que tomar 5 para o Flamengo numa semifinal de Libertadores é normal. E mais, para mim o Grêmio não tomou 5 do Flamengo. O Grêmio tomou 10 do Flamengo, né? Tomou 1 aqui, 5 no Maracanã e mais os 4 gols anulados, né? Porque foram anulados por consequência do jogo, mas o Grêmio tomou aqueles gols. Sim, também. Foram 3, Se a necessidade fosse uma... Então, pelo amor de Deus, né? Se a necessidade fosse uma decisão política, o presidente já teria falado, como fez no caso do Bosco, queria sair do PDT, ele não deixou, não foi mas lá se participar fosse- de um outro evento. Não, tem que falar, Rogério. Foi Tem num que outro falar. evento, Eu foi não num tô- outro evento político agora na Mas eu segunda-feira. não tô dizendo que não tenha que falar. Não estou dizendo que não tenha que falar. Tá? Agora, o departamento de futebol tem que dar muita explicação. O treinador tem que justificar suas O escolhas. presidente do clube tem que dar explicações, Rogério. Ok, para mim, o presidente do clube tem que falar sempre. Na boa e na ruim. Rogério, Esse futebol é o do sonho. Grêmio não existe. O presidente Agora- Marcelo agora- Medeiros não fala há muito tempo, aí a gente critica e com razão. Mas é o que eu sempre disse, O presidente Marcelo. Romildo tem que falar, o Grêmio tomou 5. Mas é o que eu estou falando, o presidente tem que falar sempre. Claro. Agora, o que tem que fazer, o Renato tem que explicar melhor as escolhas. O Renato fica, com exceção da pergunta que tu fizesse para ele, tá? Ele fica depois tergiversando em todas as respostas. Mas explicar e o para Renato- quem, Rogério? Se ele não precisa explicar no Grêmio, vai explicar para os repórteres. E Não o Renato- precisa. Não precisa. Olha aqui, ó, eu sou do tempo, e tu também, que tomar 5 demitia todo mundo em amistoso. Tu imagina em semifinal de Libertadores. E a gente falou do Duda, que falou que é normal tomar 5. O Renato também falou em entrevista coletiva que era normal. Que era normal, da maneira que se desenhou, da maneira que se projetou. E sabe o que é pior? O pior não é tomar 5, a eliminação da Taça Libertadores da América. O pior é que em cima das declarações, não só do Duda Crefeld, não só do Renato e do grupo de jogadores, o Grêmio não entendeu o que foi a derrota de ontem. Em nenhum momento me pareceu que o Grêmio teve a compreensão da magnitude que foi a derrota e da maneira que foi a O Grêmio goleada. não que se desenhou. entendeu, o Grêmio, o Renato, o futebol do Grêmio não entendeu o empate de Porto Alegre. Também. Não entendeu o empate de Porto Alegre. Também. Mas é que o 5-0 é muito mais acachapante, né, Rogério? 5-0 deveria passar lições. Eles sabem, conhecem tudo que está acontecendo, toda a vergonha, o vexame, mas isto é soberba. Não reconhecer isto é que é soberba. Este é o momento da soberba. Tu não reconhece que tu fosse amassado, achincalhado pelo adversário diante de... A questão do Grêmio, em ter sido eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores, isso vinha sendo sinalizado há algum tempo que ia acontecer. Isso Só tem que não prestar era, atenção. só não se esperava que fosse pelo 5. Agora, o sinalizador estava ligado, fazia tempo. É só tu olhar para o número de lesões. Superação não é sempre que acontece. Por favor. O Jair... O Flamengo botou 4 jogadores em campo. O do Grêmio tirou 4. O Jair Garbim está dizendo aqui, chocolate em casa e fora. É isso aí. CIE, referência em estágio, aprendizagem e programas sociais que transformam vidas.
CIERS 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Conheça e participe dos programas do CIERS. Confira. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50.000 empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Conheça e participe dos programas do CIERS. Ligue para o telefone 3363.000 ou 3363-1000, ou também acesse o site do CIE, ciers.org.br. Bom, o Márcio Martins Fraga está dizendo aqui, o placar foi elástico, mas a diferença de time é muito grande e muito maior. E faz parte. Poderia ter o Messi na frente e a perder igual. O conjunto dos cariocas é muito superior. Sem dúvida alguma, o conjunto do... E isso é uma coisa, porque se a gente pensar, o Flamengo só foi começar a fazer as trocas, acho que na metade do segundo tempo, se não me falha a memória. Sim, sim. Após o quarto gol, acho que entra o Pires da Mota, se não estou equivocado. No lugar do Arrascaeta, que era o mais lesionado deles todos. Isso aí. Fez uma cirurgia, mas jogou uma um tempo, artroscopia. Jogou um tempo e meio. Mas ele revelou uma coisa que nas redes sociais dele que me chamaram muita atenção, que é a prova assim, de que às vezes o clube não precisa ficar expondo algumas situações, ele tem que trabalhar. Ele disse obrigado aos médicos do Flamengo, aos fisioterapeutas, e ainda agradeceu obrigado aos meninos do Flamengo que treinaram comigo. Ou seja, ele estava treinando lá na base para poder voltar. Ele não estava ali fazendo recuperação e não sei o que, aquele monte de coisa. Um recado aqui do Sérgio Lerman de Santa Clube Maria. Clube 6x9, difícil de tu descobrir Exato. alguma coisa. Time que contrata o Galhardo e mantém o Léo Moura não pode almejar títulos. De quanto foi o prejuízo financeiro que o Renato deu ao Grêmio só nesta temporada? Manda o Sérgio Lerman de Santa Maria participando com a gente. Nós estamos com o WhatsApp aí. Isso, o nosso... Lá, 99, 33, 98, 94. Trouxe lá do Rio de Janeiro. O Sargento Então Ribeiro... foi tu que tinha assumido com o WhatsApp? Não fui eu. Sargento Ribeiro do Partenão disse assim, boa tarde aos amigos. Que fase chegamos aqui no Rio Grande do Sul? A maioria dos dirigentes e boa parte da imprensa e quase a totalidade da torcida acham que vaga é algo bom. Bom é ganhar título, por essa e outras que não ganhamos no Campeonato Brasileiro há 40 anos. Um abraço a todos, em especial ao maior âncora do Brasil e também ao grande Darcy Filho. Abraço, Sargento Ribeiro do Partenon. Um abraço para o Sargento Ribeiro. Uma temporada que tinha tudo para ser uma Aliás, grande... esse é o Ribeiro quente, porque o outro é o Ribeiro frio. Uma temporada que tinha tudo para ser uma grande temporada, porque podia ter semifinal de Grenal, eu digo para a dupla, dupla gaúcha, né? Grêmio e Inter. Tinha tudo para ser uma semifinal de Libertadores, ser um Grenal, não foi. O Grêmio foi eliminado na semi, o Inter nas quartas. E uma final de Copa do Brasil que tinha tudo para ser um Grenal. Nenhum dos dois ganhou nada. Mas vai continuar agora. Agora nós temos daqui uma semana, 10 dias. Vamos disputar para entrar no G6. O Grenal, menos de 10 dias, né? Porque é domingo que vem. É dia 3. Dia 3 já. Agora tu vê. Vai dar 10 dias. Nós estamos na quinta-feira. Aliás, Vai dar 10 dias. sim. Então, porque vai ser o Grenal da disputa, como disse o Pedro, né? A gente estava esperando em final de Copa do Brasil, semifinal de Libertadores. Vamos ter um Grenal aí que provavelmente vai encaminhar um dos dois para a vaga de Libertadores. Um vai pegar a vaga direta e o outro vai pegar uma fase de Tá, grupo, mas eu aí acho. se o Flamengo ganhar a Libertadores, que é o que eu imagino que aconteça, abre mais uma vaga. Só vai jogando para baixo, né? Na verdade. Não, tudo bem, mas aí serve. Sim, só que, por exemplo, assim, se o Grêmio for, ou o Inter forem quintos e o Flamengo for campeão da Libertadores e do Brasileirão, aí vaga direta.
Aí o sexto, sétimo e o oitavo vão para... É o que tem que torcer agora, Grêmio Internacional, para que o Flamengo ganhe também, porque o Campeonato Brasileiro já levou, né? Hoje o Grêmio é o sétimo e o Inter é o oitavo, né? Não, o Inter é o sexto. O Inter é o sexto e o Grêmio é o sétimo. É o sétimo. Tá, hoje eles estariam indo para pré-Libertadores. Não. Se o Flamengo ganhasse a Libertadores. Não, é Sim, com o Flamengo ganhando a Libertadores. Isso, A gente tem que contar o Flamengo ganhar a Libertadores. Eu acho que o Flamengo vai ser campeão, inevitavelmente, né? Aliás, Quando começa a contagem, aqui, 2 para cá, 2... Agora é muito isso aí. complicado. Muito complicado. Aliás, né, se fala muito da questão do time do Flamengo, das contratações, e é verdade, há um investimento, há algo muito forte, mas também daí tem que se comparar com o que o Grêmio investiu mal. O Bruno Henrique, por exemplo, custou os cofres do Flamengo 23 milhões de reais. Com o André e com o Marinho, que até já foi, o Grêmio trocou pelo David Braz sem grana nenhuma, o Grêmio gastou 20 milhões de reais. Com o André e com o Marinho. Então também tem a parte do investimento, mas da observação de mercado e saber a necessidade de você vasculhar o mercado e saber de uma boa contratação. Beira ridículo essa comparação que o Thiago faz. Os 12 meses de Tardelli dá mais de 12 milhões de reais. Tem umas Mas coisas. o mais grave é o seguinte, o cara queria ir embora. Aí disse, não, te define, ou tu vai. Quer ir isso não embora, existe. vai, meu filho, tu tá me dando um Não, e assim, ó, danado eu demais. sou um dos caras que, pra mim, tanto faz, tanto fez, quanto o cara ganha, né? Se o cara ganha 100 mil e é o craque do time, tem que jogar independente do que ele ganha. Mas agora, na decisão mais importante do ano, o cara que o treinador deu a incumbência de contratar, porque o Grêmio não contratou o Tardelli, né? O Grêmio foi incumbido de contratar. O Renato disse, é uma incumbência que eu dou contratar o Tardelli. Ele não joga? Ficou E até aí- às 3 da manhã, uma noite, para E aí ele tem a Ele ousadia, contou. o Renato, de dizer que no dia 23 de outubro o Tardelli não tem condições físicas de jogar. Como é que pode isso? Não. Como é Não que existe. pode? Das duas uma. é bem Das simples. duas uma. Ou o Tardelli não treina a ponto de ficar a ponto de bala, ou ninguém no Grêmio consegue colocar um cara que veio da China fisicamente preparado. Não é. O Grêmio trabalha mal. Já disse várias vezes, não jogar é destreinar. É Correto. isso aí. Tu não joga, tu destreina. Tu ouve sempre os treinadores o seguinte, eu quero jogar para dar ritmo de jogo, daqui, quando completar 10 jogos vai estar tudo bem. No Grêmio é o contrário. Tu vai completar 10 jogos na metade do ano e vem aquela mentira sempre. Não, porque o nosso time é o que mais joga, mas quem mais joga é o time. O Jorge Jesus acabou com essa... Se tem um jogador, eu acho que o jogador que jogou mais partidas no Grêmio, você não deve ter jogado 30 partidas. E isso que o Darcy ressalta e fala ficou bem claro com o Flamengo. O Flamengo tendo jogado os 5 jogos com a equipe titular após a partida, o empate 1-1 aqui na Arena, teve muito mais fôlego do Grêmio, que preservou seus atletas no final de semana contra a equipe do Fortaleza. Muito Mas mais intensidade. muito mais fôlego. Mais muito mais fôlego. Foi ridículo ontem, mais uma coisa ridícula, que o Flamengo jogou com titulares no final de semana passado. O Grêmio preservou todos os jogadores, jogou 24 horas antes do Não, Flamengo. mas aí que tá. E o Grêmio não corria atrás do Flamengo. Aí que tá o erro. O Grêmio não preservou. O Grêmio pegou os jogadores aqui e levou para Fortaleza. Não, pelo amor de Deus. De Fortaleza levou para o Rio. Os caras nessa brincadeira perderam 4 atrás do avião, ficaram 4 dias sem treinar. O Jean-Pierre perdeu 4 dias de recuperação. Falando Não, do e aliás- O Luan perdeu 4 dias de recuperação. Só nessa brincadeira aí. E aliás, né, Darcy, tem um ponto também que chama muita atenção. Essa história também desse revezamento, eu não tenho um time titular, eu tenho um grupo de jogadores, todo mundo é titular. O treinador fala isso para gerenciar o grupo, para deixar todo mundo feliz, para deixar todo mundo contente, porque daí, eu não sou reserva, eu jogo também no time, entro às vezes. Não, futebol tem que ter hierarquia. Você tem que saber quem são seus 11 titulares e até para ver uma disputa. Eu sou reserva agora, eu quero brigar pela vaga pelo titular. Tem que ter hierarquia, não pode ver esse comodismo. O Grêmio está fazendo aquilo que eu sempre critiquei no Internacional. O Grêmio está entrando numa zona de conforto, onde todo mundo se acomoda, tá? E vai ficando por isso mesmo, não existe cobrança, e vai ficando tudo assim. E deixa a nave ir. Qual Por era o isso que eu acho que principal essa argumento? goleada é importante para a trajetória do Grêmio. Qual era o principal argumento do Grêmio antes desse jogo contra o Flamengo? Qual era o principal argumento? Nós viramos o jogo contra o Palmeiras, saímos de uma situação inferior em casa,
abrimos o jogo perdendo e viramos. Por que não podemos fazer isso contra o... Quando essas coisas começam a ocorrer, elas estão te sinalizando, a luzinha começa a ligar para ti. Olha aqui, meu filho, é assim, ó, vai bater o sinal vermelho na tua vida em seguida. O que falou, Diogo, que eu não entendi? Eu entendo que eu concordo contigo sobre essa questão da zona de conforto, de coisas que tem que mudar. Se o Grêmio for minimamente um clube humilde nesse momento, né, clube como todo, né, todos que trabalham lá, é pegar esse 5-0 e entender, ó, aqui é o ponto final dessa situação. A partir daqui vamos viver uma outra realidade. Não é fazer terra arrasada, não, mas como disse o Renato. Isso, mas é trocar algumas coisas. Mas tem que fazer um reajuste. Eu falo porque, aqui, como diz o Darcy, a luzinha vinha acendendo há bastante tempo. Mas eu falo aqui desde o início do ano, e às vezes até me criticaram por isso, mas do ano passado para esse ano, o time titular do Grêmio, ele é composto dos reservas de 2018. Sim. E aí, quando montou o time para 2019, ao invés de contratar jogadores para serem titulares, o Grêmio contratou reservas para esses jogadores. E com aquela velha invenção, estamos contratando ou renovar o contrato com o fulano. Essas coisas assim, ó, essa soberba, ela é tamanha que a gente vê fora do campo. Por exemplo, o Grêmio agora adiantou uma verba aí de 10 milhões, não é isso? Da Globo. Adiantou. Não, isso aqui é mais do que legítimo, nós adiantamos porque íamos receber. Quando isso era feito antes, era o presidente anterior que fez isso foi criticado. O atual quer me vender isso como um grande negócio da administração. Vamos parar com isso. Isso é soberba, gente. Isso é querer fazer eu acreditar que as finanças do Grêmio estão legais. O Márcio Camparra Pinheiro, que é o Márcio Mix DJ, ele diz: o Grêmio cansou no segundo tempo, as falhas individuais demonstram isso. Claro. Tá? Corre errado e cansa, né? Tem algo, Rogério, que eu queria trazer para o debate que Em seguidinha, Pedro, assim que eu passar o recado aqui do Banrisul Digital. Banrisul Digital, você está vendo aí, o grande banco do Sul. O Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe o aplicativo e comece a usar hoje mesmo, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Mensagem do Sesc e nós já voltamos. Circuito de palestras Conexão de Ideias, em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência e Amir Klink. Mais informações no Sesc de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/conexão de ideias. O Ramiro Rosa está dizendo aqui que foi a maior vergonha da história da Libertadores da América. Não foi a maior goleada que o Grêmio tomou, mas foi a maior goleada que o Grêmio tomou em Libertadores, né? Em Libertadores, porque sim. Antes tinha tomado 5-1 antes, né? Aquele 5-1, mas tinha feito 5-0 em casa contra o Palmeiras, naquela oportunidade, que era a disputa entre Filipão e Luxemburgo. Isso. Filipão no Grêmio e Vanderlei Eu acho que Luxemburgo num jogo, eu não lembro se foi amistoso o Campeonato Brasileiro, o Grêmio fez 6-0 ou 6-1 no Flamengo também, aqui no Olímpico. E a maior goleada essa, estou falando, o Grêmio tinha tomado 6-0 do próprio Palmeiras num Campeonato Brasileiro, né? O 6-1 foi em 89, deve ser. Eu confesso que eu não fico muito em cima disso, mas... Eu me lembro do ponteiro esquerdo, era um baixinho. O Assis Francisco Marini diz: André nunca jogou nada, né? Amilcar Santos... O Grêmio pagou 1 milhão por gol do André, né? E era o Tele, o técnico do Flamengo naquela época. Isso aí, Tele Santana. O Amilcar Santos é como dizia o Antônio Lopes: só quem nunca perde é a imprensa. Se vocês olharem o programa de ontem, não teve um que admitisse que o Flamengo tinha mais time, e todos da bancada acreditavam nesse time do Grêmio. Desde o jogo contra o Atlético do Paraná, contra o Bahia e contra o CSA, o time se arrasta em campo. Agora querem dar desculpa, porque estamos tomando a chinelada do Amilcar Santos. Amilcar, o fato de acreditar que o Grêmio pudesse fazer frente não quer dizer que nós desconsiderássemos o time do Flamengo, né? Como não desconsiderávamos, né? Querem dar desculpa porque não tem o Luan, um jogador que já estava fora dos planos, tal. Eu acredito, né, e acreditava que o Grêmio tinha condições de fazer frente com o Flamengo, mas
Eu posso discordar do que o Renato fez. É claro. A gente sempre deixou Eu tenho uma máxima que é a seguinte: quem não ganha em casa dificilmente ganha fora. Isso aí pode não acontecer entre grandes, como aconteceu com o Palmeiras, mas isso é eventualmente. Eu via as duas equipes muito parecidas por jogar em casa, quando jogou em casa, o Grêmio com um leve favoritismo por jogar em casa. E o Flamengo, mas quando jogando no Maracanã. Embora reconhecesse o time do Flamengo muito superior ao do Grêmio. Mas em clássico essa superioridade desaparece. Eventualmente é que ela surge. E só corre o risco de errar quem tem opinião. Quem não tem, não erra. Além de ganhar, Darcy, eu acho que quem não jogou aquilo que poderia jogar em casa, justamente não vai fazer fora. Se o Grêmio tinha a chance de fazer um bom enfrentamento com o Flamengo dentro de casa, e jogou muito mal e foi dominado 90% do tempo, o que queria fazer Eu não consigo entender um jogador... É ruim, eu disse isso, é ruim a gente começar a particularizar, claro. Mas não tem como, porque são lances tão claros. Me admira um jogador da experiência e da qualidade do Kahneman, sabendo que está pendurado, né, numa eventual passagem para a final. Não é a primeira vez, isso que é pior. Aí, o cartão amarelo que ele tomou tinha quantos? 10 minutos de jogo. Nem isso. Sabe? Porque ele faz uma falta primeiro, e num lance que não era agudo. Era um lance que ainda estava pela lateral. Isso. Estava quase na bandeirinha de escanteio. Sabe? Então essas coisas, mas... Insegurança, Rogério Amaral, isso tem nome. Insegurança, é o contrário daquele outro lado da... Que está seguro, né? O Michel está O Felipe Maranguelo diz aqui no WhatsApp, e ele relembra, eu acho que vai concordar com essa ideia, que o Grêmio só não tomou uma goleada do Real Madrid porque o Marcelo Groy fechou o gol. Ele está relembrando aqui, é verdade, o Marcelo Groy foi um dos melhores jogadores, se ele não foi o melhor jogador em campo naquela partida, né? E não forçou o Real também. Não, e mais o seguinte, né? Jogando pro gasto. É o que o Darcy disse, a insegurança, né? Você joga com um goleiro que não passa nenhum tipo de segurança. Paulo Vitor não passa nenhuma segurança para os jogadores do Grêmio. Mas além dele, o time estava inseguro. O Antônio Becker está dizendo aqui, ó, isso. Toda a imprensa culpando o Paulo Vitor. E o Maicon? Ninguém fala nada. Maicon teve a bola do jogo para mudar a história da partida, perdeu um gol incrível, nós falamos, e ainda perdeu uma bola infantil que causou um contra-ataque para o primeiro gol do Flamengo. Foi mal dado para ele também. Tudo bem, foi forgado, mas ele teve participação. Nós já vimos várias vezes o próprio Maicon fazer aquele lance, recebe aquela bola, sabe que está marcado, dá um tapa de volta para o próprio jogador que fez o passe para virar. Rogério, nós que fomos goleiros, sabemos quando os nossos companheiros... Thiago, vai aprendendo aqui. Sabemos que quando nós cuidamos dos nossos companheiros em campo, aquele que quando a bola vai para o gol no momento difícil, ele está sempre do teu lado dentro do gol, esse tu não conta com ele está ali num bagaço total. É o caso do Maicon ontem. O Maicon estava sempre dentro do gol, cara. Sempre dentro do gol. É impressionante, não? O jogador do Flamengo batia na direção do gol e já saía comemorando, né? Eu já tinha certeza. O Maicon só foi bem na entrevista. Quando ele disse que... Mas tá aí, pega uma posição de dirigente, então. Não, porque aí foi melhor que o Duda Creve. Estou de acordo contigo. Mas é o outro. Pega a posição de dirigente, então. É o outro que eu também digo. É o outro que eu também digo. Que eu digo para o D'Alessandro, que o Internacional tem que dar uma placa de ouro e tal. O Maicon também já está nessa. Dá uma placa de ouro. Com todo respeito ao Maicon e a carreira dele, né? Eu sei que depois aí o pessoal passa para ele lá, ele fica bravo com a imprensa, que ele gosta de ficar bravo. Do grande título que o Grêmio ganhou, que reinaugura os caminhos, sim, o Maicon era titular. Incontestável. 2016. Foi fundamental. Parabéns, foi fundamental. Como o Douglas também era. Ele era peça importantíssima. Ele pifa o Pedro Rocha 2 vezes lá no Mineirão e o Grêmio ganha. Parabéns, ótimo. Só que em 2017, ele não foi lá erguer a taça, eu parabenizei até ele naquela época por isso, porque ele não jogou aquela Libertadores. Então o grande momento pós-Copa do Brasil, ele não jogou. E desde então, ele não jogou mais. Ele teve um bom lance. Um bom jogo que ele fez. Naquele lance com o D'Alessandro antes de começar o Grenal, que ele perguntou. Que ele foi lá e brigou, disse que o senhor apita que senão ele apita. O Dourado também.
Circuito de palestras, conexão de ideias, maratona de encontros de diversas cidades do estado, abordando temas como educação, sustentabilidade, inovação e superação. Confira os palestrantes acessando o site do SESC, sesc-rs.com.br. Comércio, com você a gente faz a economia girar. Mensagem do Banrisul e já voltamos para dar uma palavra aí sobre Zé Ricardo, né, que está escalando o time do Internacional. Agora ganhou vida de novo, né? A nossa rivalidade aqui faz isso. O Internacional agora está em alta de novo. Vamos lá. Efeito Zé. Já voltamos. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras, assim como igual ao Paulo. Só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Estamos com o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV. Bom, olha aqui, ó, eu tenho aí um convite para fazer para quem quer desopilar e tal. Sábado de manhã nós vamos ter lá no Ciclo 21, o CT de treinamento do professor Leandro Brandão, nós vamos ter o aulão, né, do Ciclo 21. É o aulão do Outubro Rosa, que é uma manifestação, como tantas que estão acontecendo, e o Ciclo 21 também se inclui nisso, né, de conscientização na prevenção, no combate e prevenção ao câncer de mama, não é, que é nesse mês de outubro, tem, né, as suas mensagens intensificadas, as suas campanhas intensificadas com o Outubro Rosa. Então nós vamos ter no sábado, agora dia 26, a partir das 10h30 da manhã, o aulão só para o público feminino. Das 10h30 até as 11h30, o aulão lá no Ciclo 21, só para as mulheres. Tá? E é aula franca, aberta, grátis, não só para quem já está treinando no Ciclo 21. Quem quiser conhecer, o Ciclo 21 fica na Ipiranga 4658, 4658, perto do Bourbon da Ipiranga ali, tá? Umas 2 quadras do Bourbon da Ipiranga, no mesmo lado da calçada. 4658, Ciclo 21, na Avenida Ipiranga. Quem quiser fazer contato preliminar para saber, 99606-1956. Repito, 99606-1956, pelo WhatsApp, inclusive, para marcar, né? Aula gratuita, o aulão, das 10h30 às 11h30, só para as mulheres. Das 11h30 em diante, aí liberado para todos, para os homens também, lá no CT Ciclo 21. É efeito Zé Ricardo, então? Pois é. Teria o Grêmio sentido, teria o Grêmio sentido o efeito Zé Ricardo nunca. O Alexandre Mercante está dizendo aqui, ó, abraços aos meus professores Rogério Amaral e Darcy Filho. Grande Mercante. Futebol nem vou me manifestar, né? Ele como colorado não está nem se manifestando. O Vitor Colombo Dutra, o Grêmio pedindo para o Flamengo não jogar depois dos 4 gols, é normal. Já falamos isso, né, Vitor? Não foi exatamente assim, né? O Alisson só deu uma luz alta que se começassem a se fresquear, podia ter alguma repercussão. E a gente sabe que tem, né? Eu achei muito forte a informação que o repórter passou, mas... Eu acho o seguinte, deixa jogar do jeito que tem, faz o que tem que fazer, né? Não tem que falar nada, não tem que pedir nada. Mas vem cá, se teve aquele tititi aquela vez do Internacional com o Grêmio, né? Isso, lá no vestiário do Grêmio. Do Mike, era o D'Alessandro com o Mike, não sei se foi isso que... Não, você estava falando D'Alessandro, Marcelo Lomba e Rodrigo Moledo com o Jeromel. Foi em períodos próximos. Pois é. Então agora é a mesma coisa. Agora, estava falando para o Thiago vindo para cá, a grande diferença entre o Grêmio e o Flamengo está provada no enfrentamento Grêmio e Flamengo ontem e Grêmio e Atlético Paranaense na Arena. Essa é a prova. O Grêmio teve um enfrentamento contra o Atlético Paranaense em que foi 90 minutos superior ao Atlético Paranaense, criou diversas oportunidades para golear o Atlético Paranaense e acabar com a brincadeira e ir para a final da Copa do Brasil. O que o Grêmio fez? Ficou dando tapinha de letra, aquela bola batida de fora da área de qualquer jeito,
Que já não foi a primeira vez. O que o Flamengo fez? Foi lá e 5 gols. Passou o carro. Amassou o Grêmio. O gol do Bruno Henrique, o segundo gol do Bruno Henrique, o segundo gol do Gabigol, que é o passe do Bruno Henrique para dentro da área e o Gabigol só completa, aquilo ali é a prova de um time que está 100% focado no jogo. Porque o Bruno Henrique tinha tudo para entrar a área dentro, bater e se consagrar. Ele entra na área, levanta a cabeça, olha o companheiro, né, livre, toca para a área e o Gabigol bota para o fundo da rede. Qual foi esse? O gol que foi anulado, esse. Ah, sim, aqui. O gol que foi anulado. Mas isso é a seriedade. Ah, não, lá no Maracanã é o gol da seriedade. Tu pega uma bola em contra-ataque, bota para dentro da área. Que o Gabriel estava impedido, realmente. Isso é a prova de quem está focado no jogo. 100% focado. Escuta, por falar em focado no jogo, qual é o foco que vai ter o Internacional? O Zé Ricardo, me parece que a mudança mais significativa é a retirada do Nico Lopes da equipe titular, né? Isso. Eu acho assim, vai ser difícil pro Zé Ricardo, ele vai ter que fazer milagre, né? Ele vai abrir mão também do tripé de volantes, né? Acho que isso significa, pelo menos, mais no jeito de jogar do que... Sim, em termos táticos, sem dúvida alguma. Justiça seja feita. O Patrick não está à disposição, né? Mas é que a normalidade de não ter o Patrick seria entrar com o Bruno Silva no lugar do Patrick e tu continuar com aquele time. Não sei não. Só que ele quer justamente, pelo que a gente viu nos treinos dele... O Lindoso está recuperado. Lindoso, sim. Tá, aí joga Lindoso, Edenilson, Parede e Wellington Silva, Neilton e Guerreiro. Eu queria saber o seguinte... Não, Parede vai jogar Parede e o Wellington Silva atrás de Guerreiro e... Não, é que Parede e Wellington Silva cada um aberto para um lado, Neilton na armação e o Guerreiro na frente. Isso. Então tá, então joga... 4, vai jogar 2, 3, 1. Lindoso, tá? Vai jogar Edenilson e vai jogar Neilton. Não, o desenho foi o Lindoso e o Edenilson jogando em linha. É 4, Lindoso 2, 3, Lindoso e Edenilson jogando em linha. Mais à frente uma linha de 3. Neilton no centro, Wellington Silva na esquerda, Patrick na direita. E mais à frente Paulo Guerreiro. Tá bem. Essa é a ideia. Acho que está bem desenhado. Pelo menos no treinamento foi assim. E aí Mas eu não descarto aí Patrick. O volante cobre o lateral, não precisa vir lá... Mas eu não descarto ainda o Patrick do time, porque o Patrick pode fazer a função pela esquerda. Fazer isso com o Odair e fez por muito tempo. O Patrick não pode fazer nenhuma função. Não, ok, mas é que o pessoal se encantou, aí, terminou o tripé, não é eu não sei. Eu não sei. É cautela. Eu acho que ainda é um primeiro jogo. Ele vai ter que. Depende muito do resultado do primeiro jogo para ver se essa ideia vai ser. Se ele toma uma chapuletada do Bahia, ele pode mudar depois de uma hora para outra. Esse Wellington aí também não. Não, jogadorzinho. Eu quero dizer o seguinte: quero saber o que, para formar o time, o Zé Ricardo fez da cabeça dele, sem receber a influência de ninguém. Porque tudo que os outros treinadores fizeram com a influência de terceiros não deu em nada. Tem que chegar um treinador com as suas convicções, com as suas ideias, olhar, porque ele conhece todos os jogadores que estão aí, conhece todo mundo. Sim. Não vem com essa conversa para mim, que ele sabe todos. Não, ele já trabalhou. Quero saber como é que ele, para formar esse time, foi da cabeça dele ou foi influenciado? Isso para mim é fundamental. Se foi da cabeça dele, tem vantagem. Ele deve ter conversado com certeza com o Rodrigo Caetano, já trabalharam juntos no Flamengo. Com o Balquinho também? Não sei se conversou com o Balquinho. É o assistente dele, né? Mas não sei se conversou. Com o Rodrigo Caetano eu tenho certeza. E talvez tenha conversado com quem ele trabalhou dos jogadores, quem foi? O Guerreiro? E o Lindoso. Conversou com o D'Alessandro também. Um detalhe importante disso tudo... O D'Alessandro é obrigatório conversar, se não conversar com o D'Alessandro, tá limitado. O D'Alessandro tem que ajoelhar, é diferente. Um detalhe importante disso tudo é que o Inter marcava muito atrás, né? E com o Zé Ricardo, pelo menos, ele vem treinando com o time marcando mais na frente, com o Wellington Silva e Parede tendo essa marcação alta. Eu tenho pena dos jogadores, na verdade mesmo. Né? Porque... Estamos encerrando aqui o Virando o Jogo. O Diogo, continua com pena dos jogadores. E 3 treinadores assim, ó, um jeito assim, um jeito assado. É uma expressão que fazia tempo que eu não ouvia aqui. O Caco Garcia está dizendo: Buenas, Rogério, caiu a casa do Renato. Está na hora de fazer uma limpa. Começando por esse goleiro frangueiro que não segura um ovo. Acabou, cara. Gente, muito obrigado aí. A gente gostaria, como disse o Paulo Brito no final do RDC Esporte, a gente está fazendo sempre um programa com as coisas positivas do nosso futebol. Mas 5-0 no lombo é um negócio difícil, não tem como fazer positivo, tá certo? Darcy, um abração, Pedro, Rogério, Thiago, Diogo, e
Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã, 13h, logo depois do RDC Esporte, com o Virando o Jogo aqui ao vivo pela RDC TV. Lembrando que às 9h tenho 2 toques com o comando do Cadu Oliveira. Até amanhã, muito obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.